Olá, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Meu nome é Adriano, eu sou advogado e quero tratar sobre o Código Penal. Quero tratar sobre aquelas pessoas que, por meio de uma ação, elas cometem um ato criminoso e não recebem uma pena em razão disso. Quero tratar sobre imputabilidade. Qual é o entendimento do Código Penal sobre a questão da imputabilidade? Fica isento de pena aquelas pessoas que têm problema de ordem mental. Por algum motivo elas são retardadas ou são incapazes e não têm a faculdade de discernir aquele ato criminoso. Agora leva-se em consideração o magistrado se aquela pessoa que está perturbada naquele momento por um ato criminoso, ele estava sendo incapaz ou não. E diante disso o juiz pode diminuir essa pena de até 2/3 em razão dessa perturbação. Mas é óbvio que o juiz vai fazer toda a análise. E o que é inimputável? Aquela pessoa inimputável é um adolescente, ele tem menos de 18 anos, ele cometeu um ato infracional, ele o processo não fica na esfera penal, no Código de Processo Penal, nem no Código Penal, ele fica sujeito ao Estatuto da Criança, então ele é um inimputável, um adolescente. Já no caso de imputabilidade, é uma pessoa que tem mais de 18 anos e por algum motivo de ordem mental, ele talvez não tenha a faculdade de discernir esse ato criminoso. Agora é bom deixar claro que se uma pessoa cometeu um homicídio por meio de uma forte emoção ou por meio de uma paixão, ele não é imputável. Isso porque ele cometeu o crime e ele não tem um desvio de ordem mental que é retardado ou incapaz. Ele agiu simplesmente por instinto, ele não refletiu. Mas, doutor Adriano, e como fica aquelas pessoas que por embriaguez, ela comete algum tipo de crime? Olha, a embriaguez, ela é caracterizada da seguinte forma: por força maior e caso fortuito. Isso porque essa embriaguez é completa. E uma pessoa que está embriagada de forma completa por força maior? Geralmente a gente vê muito isso em festa. É um adolescente ou é uma mulher e os homens começam a dar cachaça, daqui a pouco ela está doidona e daí as pessoas vão querer fazer o mal a ela pega uma faca e mata alguém. Resultado, ela não vai responder por esse crime, pois essa embriaguez dela é por força maior, é uma embriaguez completa e fizeram isso com ela, deram cachaça demais. E a embriaguez, por caso fortuito, geralmente é aquela cachaça, aquela bebida que é doce, uma batida ou algo de amendoim, você vai tomando, não sente nada, toma outra, não sente nada, daqui a pouco você está mole, porque a bebida adocicada lhe deixou de tal forma que você não está distinguindo mais o certo do errado, e se você cometer algum crime diante dessa situação e de todos os atos preparatórios, você pode ter uma absolvição. Se o juiz perceber que você tinha noção do que estava fazendo, nesse caso de embriaguez, ele pode até reduzir de 1 a 2/3 essa atitude criminosa. Olha, quero deixar claro que quem concorre para um crime de qualquer maneira, ele vai responder na proporção da sua culpa. E tem algumas circunstâncias criminosas que ela acaba se comunicando ou não com os autores ou coautores. Existem situações que existe uma relação. Por exemplo, um funcionário público, mais um particular. O funcionário público tem um carro, e esse carro é da repartição, é do órgão dele, ele dá esse particular para usufruto pessoal ou algo parecido, ou desvia valores. Isso se chama um peculato. Então existe uma circunstância criminosa que faz com que exista um nexo entre essas duas pessoas. Mas é bom deixar claro que se esse funcionário público e esse particular, eles pensaram como iriam adentrar naquele órgão para roubar um notebook ou alguma coisa, e ficou somente no mundo abstrato, esse pensamento, ele não gerou tentativa, então não há o que ter uma pena, não há por que penalizar essas pessoas, porque ficaram no mundo abstrato. Existe uma impunibilidade sobre essa questão. Mas você sabe quais são as penas que devem ser cumpridas aqui no Brasil para as pessoas que cometem um ato criminoso? O Código Penal distribui
de 3 formas: a privativa de liberdade, restrição de direitos e pena de multa. Vamos para a privativa de liberdade. A privativa de liberdade ela é dividida em reclusão e detenção. Reclusão a gente entende que é regime fechado. A pessoa teve uma pena, uma sentença judicial, essa sentença é com mais de 8 anos, em regime fechado, regime de alta de segurança máxima, ou regime de média segurança. É um regime pelo qual tem que ser o início dele fechado. Porém, com o tempo, bom comportamento do apenado, há a progressão. Até porque ele pode trabalhar dentro do presídio, fora do presídio, que isso vai diminuir a sua pena nesse regime fechado. O regime semi-aberto é para aquelas pessoas que cometeram um crime que a pena é menos de 8 anos, mas também é uma pena que a pessoa tem que cumprir mais de 4. Então, mais de 4, menos de 8, semi-liberdade, não pode ser reincidente, ele fica numa colônia agrícola, ele fica num lugar pelo qual ele pode trabalhar, porém, à noite tem que ficar recluso, e ele trabalha ali dentro daquele presídio, e nessa colônia agrícola ele pode estudar, não há nenhum empecilho. E quem fica no regime aberto, no caso de albergue, eles não têm um policiamento ostensivo. Esses casos são de pessoas que têm uma detenção para este fim. Então, reclusão, regime fechado, detenção é aquele regime mais aberto, aquele de semi-aberto ou aberto. E mulheres ficam em estabelecimento próprio, prisional. Já a restrição de direitos é aquela pessoa que tem interdição, cometeu um crime, e esse crime é a pena de 4 anos, não usou de até 4 anos, ele não usou violência, nem grave ameaça, nem reincidente, é uma pessoa que tem uma conduta social louvável, entre aspas, aí ele tem interdição de direito político, ele tem interdição de CNH para dirigir, interdição final de semana, essa pena restritiva de direito não é acumulada com outra, ele paga de forma pecuniária, pode ter perda de bem, perda de valores, pode prestar serviço à comunidade. E, por fim, temos a pena no Brasil de multa, que o juiz determina o valor que aquele apenado deve pagar e aquele dinheiro é direcionado para o fundo penitenciário. Muito obrigado, meu nome é Adriano e até um segundo momento.